Muito boa noite, irmãos, irmãs. É um prazer para mim estar na casa do Senhor e particularmente aqui com os irmãos, na casa do Senhor aqui na Gafanha da Nazaré. Eu gosto imenso dos irmãos, tenho aqui irmãos que conheço desde criança e tenho uma certa raiz de amargura por nos terem tirado recentemente um grande... E os irmãos já devem ter percebido isso. Uma grande serva do Senhor, que é a Jéssica. E é um prazer para mim estar aqui, vê-la aqui com o seu marido. Que o Senhor os abençoe. Essa é tem sido a nossa oração também, embora não estando lá, na nossa igreja local, continuamos a orar por eles. E queremos que eles sejam também bons servos do Senhor aqui nesta localidade. Esse é o nosso propósito, que possamos vê-los a crescer também e os irmãos a crescer com eles. Deixem-me dar-vos os parabéns pelo estudo no livro de Êxodo. Gostaria de congratular os irmãos por pregarem e por estudarem a Bíblia assim de uma forma sequencial, de uma forma expositiva. E temos sempre muito a aprender, com certeza. Deixem-me dar-vos os parabéns pela ousadia também de poderem pegar em livros às vezes difíceis e passagens às vezes muito difíceis que, imagino eu, algumas delas foram pregadas pela primeira vez nesta igreja local. Provavelmente algumas coisas nunca tinham sido pregadas, ou algumas passagens, porque naturalmente nós tendemos a fugir de alguns tópicos ou alguns assuntos ou alguns textos mais difíceis de entender. E quando os irmãos aceitam um desafio destes, de passar por um livro inteiro, naturalmente passarão por textos mais difíceis. E eu tive a oportunidade de ouvir a mensagem da quinta-feira passada e foi uma mensagem fantástica, não é? O Senhor, pelo menos a mim, falou grandemente e creio que através de um texto que às vezes nós diríamos tão difícil de entender, e o Senhor fala de uma forma tão clara às nossas vidas e a forma como Ele quer que as nossas vidas sigam. Dou graças a Deus pelo Pedro. Ele provavelmente estará a chegar agora da conferência Fiel, da Rede Reformada, lá em baixo, em Lisboa. Mas dou graças a Deus pela vida do Pedro e a forma como ele tem sido uma bênção na minha vida e calculo também na vida dos irmãos. Ele é um bom servo do Senhor. Deem graças a Deus. Eu espero que o profeta seja bem-vindo na sua casa. Que às vezes não é bem assim, mas nós temos em grande consideração o Pedro e a obra que o Senhor tem feito na sua vida e na sua família também, e na localidade onde ele está inserido. Muito bem, então abram comigo, por favor, em Êxodo, capítulo 23, do versículo 1, a começar no versículo 1 e a finalizar no versículo 19. Então, Êxodo 23, do versículo 1 ao versículo 19. O texto que hoje nós abordamos é a parte final dos estatutos. Os irmãos têm seguido o livro de Êxodo, portanto, houve ali uma altura em Êxodo capítulo 19, em que o povo chega à montanha, em que é chamado pelo Senhor de sacerdócio real, de nação santa, de povo adquirido, muito à semelhança que Pedro faz. Então é o povo que é chamado e ratificado como este é o meu povo, este é o meu povo. E logo de seguida o Senhor em Êxodo 20 dá as leis a Moisés, os 10 mandamentos que tão bem conhecemos. A partir do versículo 21, até agora, do capítulo 21, até agora ao capítulo 23, é um pouco a aplicação desses mandamentos a coisas mais práticas, a coisas do dia a dia, a situações às vezes que só pela leitura do capítulo 20, dos 10 mandamentos, poderíamos não perceber mais ou menos como eles se poderiam aplicar no contexto sociocultural deles. Então, o Senhor vai mais fundo e diz, olha, se acontecer isto, se acontecer aquilo, então vocês façam desta forma ou façam daquela forma. Se alguém fizer isto, terá esta penalidade. Se alguém roubar, terá que restituir. E por aí adiante, até chegarmos agora ao capítulo 23, e este texto particular que nós vamos ler é o final destes estatutos. Logo de seguida haverá um epílogo e provavelmente os irmãos tratarão isso
não sei se na quinta-feira próxima, mas haverá um epílogo e depois, no capítulo 24, a ratificação da aliança. Para, a partir do capítulo 25 em frente, haver um foco naquilo que é a presença de Deus no meio do seu povo. Daí as instruções acerca do tabernáculo, da forma de construir o tabernáculo. O Senhor queria habitar no meio do seu povo e, portanto, Ele deu essas instruções e por aí adiante. Mas então estamos no final destes estatutos, do versículo 1 ao versículo 19, e, pela graça de Deus, assim faremos esta noite. Diz assim a palavra do Senhor: Não admitirás falso rumor e não porás a tua mão com o ímpio para seres testemunha falsa. Não seguirás a multidão para fazeres o mal, nem numa demanda falarás, tomando parte com o maior número para torcer o direito. Nem ao pobre favorecerás na sua demanda. Se encontrares o boi do teu inimigo ou o seu jumento desgarrado, sem falta lhe o reconduzirás. Se vires o jumento daquele que te aborrece deitado debaixo da sua carga, deixarás, pois, de ajudá-lo? Certamente o ajudarás juntamente com ele. Não perverterás o direito do teu pobre na sua demanda. De palavras de falsidade te afastarás, e não matarás o inocente e o justo, porque não te justificarei o ímpio. Também presente não tomarás, porque o presente cega os que têm vista e perverte as palavras dos justos. Também não oprimirás o estrangeiro, porque vós conheceis o coração do estrangeiro, pois foste estrangeiro na terra do Egito. Também 6 anos semearás a tua terra, recolherás os seus frutos, mas ao 7º a soltarás e deixarás descansar, para que possam comer os pobres do teu povo e do sobejo como os animais do campo. Assim farás com a tua vinha e com o teu olival. 6 dias farás os teus negócios, mas ao 7º dia descansarás, para que descanse o teu boi e o teu jumento, e para que tome alento o filho da tua escrava e o estrangeiro. E em tudo vos tenho dito: guardai-vos, e do nome de outros deuses nem vos lembreis, nem se ouça da vossa boca. 3 vezes no ano me celebrareis festa. A festa dos pães asmos guardarás. 7 dias comerás pães asmos, como te tenho ordenado, ao tempo apontado no mês de Abib, porque nele saíste do Egito, ninguém apareça vazio perante mim. E a festa da cega dos primeiros frutos do teu trabalho, que houveres semeado no campo, e a festa da colheita à saída do ano, quando tiveres colhido do campo o teu trabalho. 3 vezes no ano todos os teus varões aparecerão diante do Senhor. Não oferecerás o sangue do meu sacrifício com pão levedado, nem ficará a gordura da minha festa da noite até de manhã. As primícias, os teus primeiros frutos da tua terra, trarás à casa do Senhor teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite da sua mãe. Até aqui a palavra do Senhor. Como foi dito e muito bem na última quinta-feira, como é que nós encaixamos estas regras todas no nosso dia-a-dia? Provavelmente nós não nos identificamos totalmente com isto. Não sei aqui, mas calculo que não. Na minha terra já houve alturas em que eram mais os bois na estrada que os carros. Hoje não é bem assim. Na nossa terra, nós já vimos coisas em que provavelmente poderia acontecer algumas coisas que aqui estão, de aplicação direta, mas agora já não. Como é que nós olhamos para isto e olhamos para estas leis, particularmente no Antigo Testamento, e estas leis, e as trazemos para o dia de hoje e podemos interpretá-las e aplicá-las no dia de hoje? Naturalmente, terá de passar por Jesus Cristo. Terá sempre de passar por Jesus Cristo. E este é o objetivo quando falamos destes 3 tópicos que hoje abordaremos. Falaremos sobre a justiça, sobre o descanso e sobre a adoração. Sobre a justiça, sobre o descanso e sobre a adoração. E o princípio ele tem que ser trazido, tem que ser aplicado, e veremos como muitas vezes o princípio até aponta mais a nossa pecaminosidade que a nossa capacidade de cumprir, para depois nós nos valermos do próprio Jesus Cristo. Então, justiça, será esse o primeiro tópico que somos apresentados do versículo 1 ao versículo 9. Justiça e misericórdia, porque vemos aqui muita misericórdia. Do versículo 1 ao versículo 3, nós vemos uma justiça focada naquele que é testemunha. Do versículo 6 ao versículo 9, mais naquele que é o juiz. Temos aqui 2 públicos-alvo. No fundo, estes 9 versículos são a amplificação do mandamento, do 9º mandamento, que diz:
não dirás falso testemunho. A pergunta é, não direi falso testemunho onde, como? Então é explicado aqui. Situações particulares onde as pessoas não poderiam dizer falso testemunho, onde eles tinham que procurar a justiça, fazer com que a justiça prevalecesse. Então ele começa o versículo 1 e diz: não admitirás falso rumor e não porás a tua mão com o ímpio para seres falsa testemunha. Aquele que é povo de Deus, lá desde o capítulo 19 até agora, ele deveria refletir a própria justiça de Deus. Deus é um Deus de verdade, Deus é um Deus de justiça. E, portanto, aquele que faz parte do seu povo deveria evitar falso rumor, deveria evitar uma fala mentirosa, deveria buscar antes disso a verdade. Então havia várias tentações que aquele que era testemunha num tribunal ou na sua própria vida, ele poderia cair. Se nós hoje formos chamados para o tribunal, não sei se algum dos irmãos já foi chamado a testemunhar alguma coisa, daquilo que viu, daquilo que ouviu, às vezes em acidentes, talvez seja o mais frequente, às vezes em acidentes somos chamados a ser testemunhas, todas essas coisas. O que importa daquele que é testemunha é o quê? Que ele diga a verdade. O que importa, para que é que o chamaram? Para que ele possa dizer exatamente aquilo que viu. Não o que pensa que viu, não o que pensa que favorecerá mais a ele ou mais ao outro, mas aquilo que viu. Seja quem seja que esteja em causa. Portanto, a primeira tentação que alguém que é testemunha poderia cair é promover falso testemunho. Portanto, ele diz, olha, não admitirás falso rumor, não porás a tua mão com o ímpio, não serás falsa testemunha. Mas esta não é a única tentação que alguém que é testemunha pode cair. No versículo 2, falam sobre uma outra tentação e chama-se pressão de grupo. Se por um lado nós temos que temos que buscar a verdade, dizer a verdade com a nossa língua, por outro lado, aquele que diz a verdade precisa de ser ousado. Porque vivemos num mundo injusto. Vivemos num mundo em que a pressão do grupo nos procura dizer coisas que nós não deveríamos dizer. Então ele diz, olha, não seguirás a multidão para fazeres o mal. Tantas vezes nós seguimos a multidão, não para fazer o bem, mas exatamente o oposto, para fazer o mal. Qual é o problema? Afinal, todos fogem aos impostos. Qual é o problema? Afinal, uma mentirinha que não danifica ninguém pode ser dita porque isso vai me evitar muitos problemas. Toda a gente faz. Então, aquilo que deveriam perceber é que nem a pressão de grupo, nem a pressão da multidão deveria fazer com que a verdade fosse torcida. Não seguirás a multidão para fazer o mal. Eles deveriam ter coragem para agir com independência, ousadia para manter a convicção e dizer a própria verdade. Versículo 3. Uma outra tentação. A justiça não deve olhar à condição. É verdade que, e os versículos 6 a 9 falam disso, o rico normalmente é o prejudicado no tribunal? Não é? Não. Normalmente, quem é rico tem mais probabilidade de a lei não se aplicar a eles. Fazer com que a lei não se aplique a eles. Mas existe um outro perigo. O perigo anexo a esse é que a condição da pessoa pobre também faça com que seja uma desculpa para cometer injustiças. Isto pode acontecer. Eu sou de uma geração em que, depois do telejornal, dava sempre o quê? Alguém se lembra? Os Malucos do Riso. Lembram-se disso? Os Malucos do Riso. Sempre depois já não me lembro o canal, mas dava sempre. E havia um sketch nos Malucos do Riso que era um tribunal. Lembram-se? Estava o juiz e estava o réu, que era sempre o mesmo, com delitos diferentes. E a questão era sempre a culpabilidade da sua condição levou-o a cometer alguma coisa. Não é? Senhor juiz, porque eu sou assim ou porque isto aconteceu. A culpa era sempre de todos e da sua própria condição, que fez com que ele fizesse ou cometesse algum ato, algum delito, algum ato injusto. E aquilo que eles são chamados a perceber é que a condição de uma pessoa não deve ser desculpa para a injustiça, para mudarmos a nossa verdade, simplesmente para favorecer, seja ele rico ou seja ele pobre.
Se nós passarmos para o versículo 6 ao versículo 9, eles não são muito diferentes do versículo 1 ao versículo 3. As primeiras são dirigidas mais a testemunhas, as segundas são dirigidas mais a juízes. Ele diz, olha, não perverterás o direito do pobre na sua demanda. De palavras de falsidade te afastarás, não matarás o inocente e o injusto, ou seja, não sejas injusto. Se Deus é um Deus de justiça, não sejas tu injusto. Não cometas injustiça para aquele que não fez nenhum mal. E depois ele diz, também presente não tomarás. E vias que presente é este? É suborno. É suborno. Não aceitarás suborno para dizer mentira, para cometer injustiça. Mais uma vez, os dois perigos. O perigo de, por causa da condição, seja ele rico ou seja ele pobre, favorecer, tornar aquilo que era um ato infavorável a algo favorável a essa pessoa. Não aceite suborno para fazer o mal. Então, aquele que procura a justiça deve se afastar de tudo o que é mentira. Irmãos, o dinheiro tem poder, não é? O dinheiro tem muito poder. Nós vemos ao longo da história. O dinheiro teve esse poder de perverter. Tem o poder de tornar aquilo que prejudica infavorável. O amor ao dinheiro pode danificar. E a verdade é que, e vemos isso em muitos lugares, mas a verdade é que o povo de Israel foi danificado pelo amor ao dinheiro. Particularmente, que levou a cometer injustiças em situações particulares. Miqueias, capítulo 3, versículo 9 a 12, diz assim: Ouvi agora isto, vós, chefes da casa de Jacó, e vós, maiorais da casa de Israel, que abominais o juízo e perverteis tudo o que é direito, edificando a Sião com sangue e a Jerusalém com injustiça. Os seus chefes dão as sentenças por presentes. Bem? Os seus chefes dão as sentenças devido aos subornos, ou de acordo com os subornos. Os seus profetas adivinham por dinheiro. Eu digo-te o que tu quiseres, desde que me pagues. Paga-me e eu digo-te aquilo que tu quiseres. Dizendo, não está o Senhor no meio de nós, nenhum mal nos sobrevirá. Portanto, por causa de vós, Sião será lavrado como um campo, e Jerusalém se tornará em montões de pedras, e o monte desta casa em lugares altos de um bosque. A Jerusalém que sofre castigo da parte do Senhor não é uma Jerusalém piedosa, não é uma Jerusalém que procura a justiça, que é equitativa, que é compassiva. Não é uma Jerusalém assim. É uma Jerusalém que procura a injustiça. É uma Jerusalém que aceita o suborno. É uma Jerusalém que decide consoante o dinheiro que lhes dão. É uma Jerusalém que se afastou desta justiça que aqui está. Mas é preciso ler também o versículo 4, o 5 e o 9 para percebermos todo o âmbito daquilo que é o caráter de Deus em relação à justiça. O versículo 4 e o 5 fala sobre situações particulares. Notem que eles estão... Os outros versículos começam com ordens. Não perverterás, não seguirás, não admitirás falso testemunho. E o versículo 4 e o 5 começam com condições. Diz assim, olha, se encontrares, se isto acontecer, se encontrares o boi do teu amigo ou o teu jumento desgarrado sem falta, lhe o reconduzirás. Não dizes assim, achado não é roubado. Achei o boi do meu vizinho, eu sei que é dele, até tem lá a marca, mas eu achei-o. Ele é que veio ter comigo, não é? Sou o melhor dono e fica com ele. Não, ele diz, olha, se o encontrares, restitui-o. Isso é justo. E é misericordioso para com ele. Mas, se vires o jumento daquele que te aborrece deitado debaixo da tua carga, deixarás, pois, de ajudá-lo? Certamente o ajudarás juntamente com ele. Se tu vires o teu inimigo a passar uma dificuldade, tu vais passar ao largo? Não. Vais lá e vais ajudá-lo. Vais ajudá-lo não só ao animal, mas também ao inimigo. Vais ajudá-lo. E termina o versículo 9, dizer, olha, não oprimirás o estrangeiro. E o estrangeiro, naturalmente, era aquele que estava mais suscetível à injustiça. Não tem família para defender, não tem um povo a quem recorrer. Portanto, é aquele que está mais suscetível à justiça. E a razão é à injustiça. E a razão é porque vós conheceis o coração do estrangeiro, pois foste estrangeiro na terra do Egito. Conseguem ver as duas vertentes? Não há justiça sem haver misericórdia. E misericórdia sem haver justiça. E isto estava bem patente em toda a lei.
Este é o caráter de Deus. É um Deus justo, que quer a verdade. É um Deus misericordioso, que derrama bondade. E isto nada melhor é personificado do que na vida de Jesus. Na vida de Jesus, na encarnação de Jesus, na morte de Jesus. Onde Deus manifesta a sua justiça e a sua misericórdia. Nós vemos que é necessário buscarmos justiça. É necessário buscarmos misericórdia. E uma sociedade que tende para a injustiça é uma sociedade a um passo do abismo. É uma sociedade que está a um passo de ser destruída. Nós temos uma matriz judaico-cristã na nossa lei. Ainda. A lei, a letra da lei ainda transmite isso. A interpretação da lei cada vez é mais focada na injustiça. Mas temos uma nação que ainda fala sobre o falso testemunho, por exemplo. Fala contra o suborno. Lá no Decreto-Lei 48/95 do Código Penal, diz: quem prestar depoimento de parte, fazendo falsas declarações relativamente a factos sobre os quais deve, depois de ter prestado juramento, e de ter sido advertido das consequências penais a que se expõe com a prestação de depoimento falso, é punido com pena de prisão até 3 anos. Portanto, existe uma pena de prisão para quem dá falso testemunho. E mais à frente, no artigo 363, fala sobre o suborno, com uma pena de prisão até 2 anos. Portanto, existe ainda na matriz judaico-cristã algo de bom que transmite uma estabilidade, uma justiça, uma equidade à nossa sociedade. A questão não está na lei, a questão está no nosso coração, que busca cada vez mais afastar-se da justiça e da misericórdia. Nós sentimos-nos injustiçados pela justiça, ou não é? Nós olhamos para o nosso país e sentimos injustiçados. Começamos a pensar como é que é possível nós vivermos no meio de tanta injustiça. Como é que é possível haver justiça para uns e não haver justiça para outros? Se eu mencionar alguns nomes, não é? Ricardo Salgado, Armando Vara, Luís Filipe Vieira, ou Pinta Costa, ou tantos outros, José Sócrates, só para mencionar alguns, provavelmente os nossos corações começam a sentir uma pequena revolta. Porque sentem que a justiça, no fundo, não é feita. E estes são aqueles que são conhecidos. Estes são aqueles que são conhecidos. Sentimos que existe uma injustiça. Sentimos que existe falsos testemunhos, prescrições de tudo aquilo de todos os processos, e eles nunca acabam por ser condenados. É uma injustiça. Nós sentimos dentro de nós que é uma injustiça. E isto foi colocado dentro do nosso coração. Parte da imagem de Deus é este senso de justiça. Contudo, esquecemos que somos muitas vezes igualmente injustos. Só não temos as mesmas condições que eles, o mesmo ambiente que eles, as mesmas oportunidades que eles. Muitas vezes nós só não fazemos o que eles fizeram ou fazem porque não temos perto de nós os recursos que eles tiveram e as possibilidades que eles tiveram de esconder milhões lá para os paraísos fiscais. Eu sei o que é um paraíso fiscal e ouvi falar. Nunca, nem sei como é que se cria um paraíso fiscal. Mas se nós soubéssemos fazer todas essas coisas, será que não o faríamos? A questão é essa, o nosso coração é inclinado para fazer o mal. E temos de ter muito cuidado. Jesus fala disso no Sermão do Monte, já foi citado aqui. Temos de ter muito cuidado ao ir ver o cisco que está no olho do nosso irmão, perceber se não temos uma trave no nosso. Sabem, isto quer dizer que nós precisamos olhar para o nosso coração. Há pouco tempo nós pregámos lá no Sermão do Monte, no Silveiro, e quando chegámos a esta passagem do cisco e da trave no nosso olho, eu estava a dar um exemplo particular de que muitas vezes, quando olho em várias situações, mas olho, por exemplo, para as redes sociais, e vejo algum colega de ministério, por exemplo, a gabar-se de todas aquelas coisas que faz e que fez e que está a acontecer e todas essas coisas, eu olho para aquilo e penso assim, como é que é possível? Que orgulho! Mas de vez em quando paro para pensar, tenho conversas com a minha esposa e digo assim, eu sou igualmente injusto. Eu quero exatamente as mesmas coisas que ele, o reconhecimento, o aplauso e todas essas coisas. O que eu repudio às vezes é a incapacidade desta pessoa esconder isso. Enquanto eu sou muito bom a esconder. Nosso coração é injusto. E temos de ter muito cuidado com o nosso coração.
Portanto, não olhamos para algo como a injustiça nos outros e de repente desculpamos a nossa própria injustiça. Não, nós olhamos para a injustiça dos outros e vemos nela um reflexo do nosso próprio coração. Contudo, aquele que é salvo pelo sangue de Cristo, aquele que é lavado pelo sangue do justo e misericordioso Jesus Cristo, tem capacidade para vencer o pecado. Ele que transforma o nosso coração. É Ele que infunde o caráter de um Deus justo e misericordioso na nossa vida. É verdade, as leis, elas são dadas para quê? Para refletir o seu caráter. Para que nós possamos ser justos à semelhança de um Deus que é justo. Para nós possamos dizer a verdade à semelhança de um Deus que diz a verdade. Que é a encarnação da verdade. Para que nós possamos fazer bem ao nosso inimigo, porque Deus é um Deus misericordioso, que fez bem a nós quando nós éramos seus inimigos. Mas também deu as leis para nós sermos diferentes, ou para o seu povo ser diferente do meio que está à volta. Para ele se ver no meio de uma escuridão. A injustiça à nossa volta, irmãos, nunca pode ser desculpa para a nossa própria injustiça. Vemos isso no versículo 2. Não sigas o mal, não sigas a multidão para fazer o mal. Nunca podemos dizer, ou nunca podemos justificar a nossa injustiça com injustiça, ou com a injustiça dos que estão à nossa volta. Deus sabe muito bem que uma vida de justiça e uma vida de misericórdia é uma vida difícil de ser travada no mundo onde estamos, no meio onde estamos. É difícil nós vivermos desta forma, é difícil nós buscarmos justiça, é difícil buscarmos a misericórdia. Esta não é a forma que as pessoas à nossa volta vivem. Esta não é a forma como as pessoas que estão no nosso trabalho, que estão onde estão, vivem. Mas este é o chamado daquele que é o povo de Deus. O chamado para a verdade, o chamado para a justiça. Não basta nós olharmos para nós próprios, temos que olhar para nós próprios com os olhos do Espírito Santo e aquilo que o Espírito Santo forma e trabalha em nós. Paulo diz lá em Gálatas capítulo 4 que sente dores de parto. Não é? Conhecem esta passagem? Dores de parto, até que a lei de Moisés seja criada em vós. É isso? Até que a lei de Moisés seja formada em vós. Não, ele sente dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Até que Cristo seja formado em vós. É Cristo a ser formado em nós que vai produzir estas virtudes. É Cristo a ser formado em nós, o trabalho do Espírito Santo na nossa vida, que vai produzir vidas mais justas, mais verdadeiras, vidas mais misericordiosas, vidas mais ousadas para enfrentar o mundo à nossa volta. Portanto, irmãos, qual será aquele que terá mais dificuldade em viver uma vida justa e misericordiosa? Aquele que ama a Deus, passa tempo com Deus, que ora a Deus, que passa tempo com o seu povo, que busca ler a sua palavra e meditar na sua palavra. Ou aquele que precisa de limpar o pó da sua Bíblia para vir à igreja. Quem terá mais dificuldade em viver uma vida justa e misericordiosa? Sabemos a resposta. Porquê? Porque é aquele que está a ser formado à imagem de Jesus Cristo. Jesus, o verdadeiro homem-Deus, onde o Espírito de Deus está a trabalhar, a formação de Cristo está aí a acontecer. E aí está a ser formada uma pessoa justa, uma pessoa bela, uma pessoa ousada para enfrentar a pressão da multidão e para virar a cara ao dinheiro e às coisas que afastam da verdade. Então este é o primeiro ponto que o texto fala, sobre a justiça, sobre a verdade. O segundo ponto é sobre o descanso. Versículo 10 até ao versículo 13. Fala sobre duas situações. Fala sobre os 6 anos de trabalho num campo e ao 7º fazer descansar o campo. E os 6 dias de trabalho e ao 7º fazer descansar a si próprio, aos servos e aos animais. Então fala sobre descanso. Nós lemos isso no ano sabático em Deuteronômio 15 e Levítico 15. Então não se deveria cultivar no 7º ano. E a razão é, nesta passagem, para que o campo pudesse descansar e para que os pobres pudessem comer e os animais do campo pudessem comer. Esta é a razão.
Eles deviam cessar os trabalhos para que as pessoas pudessem comer. Deviam cessar o seu trabalho nesse campo para que o campo pudesse descansar. Devia cessar o seu trabalho para que os animais pudessem comer. No caso da semana, deviam cessar o seu trabalho para que eles pudessem descansar, para que os seus servos pudessem descansar, para que os seus animais pudessem descansar. Então a pergunta coloca-se: continuamos a fazer? Alguém aqui trabalha ao sábado? Alguém? Ok. Pecadores. Mas a questão é, porquê é que nós não cumprimos exatamente isto? Será que precisamos de voltar a separar o sábado, especificamente o sábado, para... É esse o princípio que deve ser retirado desta passagem? É este o princípio que somos chamados a retirar para a nossa vida? Agora, trabalhar de domingo a sexta e ao sábado descansar. Não fazer nenhum trabalho. Paulo, lá em Colossenses capítulo 2, versículos 16 e 17, diz assim: portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. São sombras das coisas futuras, daquilo que é o culminar escatológico de Jesus Cristo, do próprio Jesus Cristo. São sombras de coisas futuras que nos trazem princípios que nós agora devemos aplicar, filtrados pela pessoa de Jesus Cristo. Então, o que é que este sábado ou os sábados nos têm a ensinar? Num aspecto bastante prático, os sábados e os anos de repouso, ou seja, o descanso, ele nos ensina acerca de uma coisa que nos é natural e que às vezes à quinta-feira à noite, às 9h30 da noite, depois de um dia de trabalho, todos nós sentimos, que é o cansaço, o sono, não é? Cansaço. O sábado, ou a ordem do sábado, é para nos relembrar que o nosso corpo é falível. O nosso corpo precisa de descanso. E nós precisamos ou aquele que trabalha de sol a sol, se não tira tempo para descanso, não tira dia nenhum para descansar, não tira momentos específicos da sua vida para descansar, essa pessoa vai sentir no seu corpo aquilo que o Senhor diz, a falibilidade do seu corpo. Sim, essa dor nas costas, essa dor nos joelhos, pode ser fruto de uma má administração daquilo que é o vosso corpo, daquilo que é o meu corpo. Porque nós somos ensinados que o nosso corpo é falível, nós precisamos de dormir, nós precisamos de descansar e o Senhor ordena que isso aconteça. Isto não é um chamado aos preguiçosos. Preguiçoso é-lhe ordenado para ir trabalhar. Mas aquele que trabalha demais é ordenado para descansar. Existe um livro chamado Humildade. Creio que o David já deve ter lido, não é? Humildade, de C.J. Mahoney. O Pedro deve o vender lá nos livros que tem. E ele tem uma frase que eu nunca mais esqueci. Ele diz assim: às vezes, a coisa mais santa que podemos fazer é dormir. Irmãos, pessoas com privação de sono tornam-se aborrecidas, intolerantes. E às vezes é difícil exercer paciência, misericórdia com privação de sono. Ora, a maioria daqui já passou por experiência com bebés, não é? E vocês sabem o que é privação de sono. Quer dizer, acho eu que sabem. Privação de sono é terrível. Eu com a minha esposa, nós temos 4 filhos. E, portanto, começámos há 6 anos atrás e, portanto, ainda não tivemos assim uma regularização daquilo que era a vida anterior. Nem sei se alguma vez teremos. Mas nós acertámos entre nós que entre determinadas horas, já não me lembro bem as horas, porque agora já está a melhorar, mas entre determinadas horas nós não entraríamos em argumentos um com o outro. Porquê? Porque às 2 da manhã não existe razão, existe cansaço. Não vale a pena estar a falar sobre determinado assunto, a discutir sobre algum assunto, a chegar a uma conclusão lógica ou não lógica sobre algum assunto àquelas horas da manhã. Às vezes a coisa mais santa que podemos fazer é descansar. O nosso corpo é falível. E por isso é uma das razões que o Senhor dá este descanso. A segunda razão, por outro lado, nós vemos aqui uma razão humanitária.
Diz, olha, faz isto para que os pobres e os animais comam. Faz isto para que os outros possam descansar. Por outro lado, o descanso não é só bom para nós, para o nosso corpo, é bom para a nossa alma, por causa da nossa ambição, por causa da nossa devoção. Aqueles que trabalham de sol a sol, como há pouco disse, que não param de trabalhar, muitas vezes isso pode ser um indicador claro de que o seu coração está deslocado. Que querem armazenar riqueza, que os seus tesouros estão aqui e não estão nos céus. Aqueles que procuram trabalhar não só para o essencial, mas porque precisam de umas férias nas Bahamas, ou precisam de comprar uma casa maior, ou um carro maior, ou qualquer coisa assim, isso tudo é legítimo. Mas se isso implicar falta de descanso, má administração do descanso, isso significa que nós estamos a querer roubar aquilo que é dos outros. Olha, deixa o campo descansar, que é para os pobres comerem. Deixa o campo descansar, que é para os animais comerem. E nós podemos ter cuidado, ou devemos ter cuidado, porque o trabalho rapidamente se torna o nosso Deus. E no altar desse Deus com D menor, nós vamos sacrificar o nosso tempo, vamos sacrificar as nossas famílias, vamos sacrificar a nossa energia. Por isso tem cuidado, descansa, tira tempo para descansar, tira tempo para depender de Deus. O que nos leva à última razão, do último princípio acerca do descanso. Existe uma razão que não é dada aqui, mas é dada em Êxodo capítulo 20, no 4º mandamento, que é uma razão teológica. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. E santificar significa separar, não é? Separar para o uso exclusivo de Deus. O sábado, neste caso, o descanso, uma pausa, era dada também para confiar em Deus. Que é para nós percebermos que o nosso suprimento físico não depende de nós. As energias que temos são dadas por Deus. As oportunidades para nós termos aquele emprego foi dado por Deus. As oportunidades para aquele negócio foi dado por Deus. E o 7º dia foi dado também para nós percebermos que dependemos de Deus. Que se nós não formos colher maná ao deserto, o maná que colhemos na sexta-feira não vai apodrecer. Que o Senhor cuida de nós. Essa é uma razão mais profunda de que nós dependemos de Deus e Ele cuida de nós. Portanto, o descanso é necessário, irmãos. O descanso é absolutamente necessário para nós podermos honrar a Deus através das nossas vidas. Existe algo muito interessante nestes estatutos. Como disse, estamos a terminar os estatutos que estão do capítulo 20 ou do 21 ao 23. E tanto o capítulo 21 como o capítulo 23 agora começam e terminam com o jubileu. Diz, estes são os estatutos que lhe proporás. Capítulo 21, versículo 1. Se comprares um servo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá forro de graça. Ou seja, esta possibilidade de sair de graça, este descanso. E o capítulo 23 termina ou antes de chegarmos às festas, exatamente com esta tónica do jubileu, do descanso para o campo, do descanso para nós. No meio, nós temos leis acerca daquilo que será punido, aquilo que será restituído. Sim, a lei vai apontar o nosso pecado. E foi apontando ao longo destas semanas o vosso pecado e o meu pecado. Mas nós podemos ter a certeza que aquele que cumpre a lei, que paga a penalidade do nosso pecado, Jesus Cristo, Ele fez isso para nos trazer descanso. Tudo o que está no meio demonstra a nossa pecaminosidade e a nossa necessidade de Jesus Cristo. O que está nas pontas demonstra o trabalho completo e perfeito de Jesus Cristo. Ele veio para nos trazer descanso. Ele veio para nos libertar da escravidão. Ele veio para nos fazer entrar na terra prometida. Jesus, Ele cumpre a lei no nosso lugar. Ele disse, eu não vim abolir a lei, eu vim cumpri-la. E cumprir significa exatamente isso. Cumprir verdadeiramente, eticamente, ser aquilo para o qual o Antigo Testamento apontava, cumprir as profecias acerca da vinda dele, cumprir tudo.
Ele cumpriu a lei no nosso lugar. As coisas, a pecaminosidade que nós vemos que temos, o pecado que vemos que temos, deve-nos aproximar dele como aquele que cumpriu todas as coisas, sem qualquer pecado. Isto é maravilhoso. Talvez nós tenhamos caído esta semana acerca da nossa verdade. Talvez foi uma mentirinha. Talvez tenhamos cedido à pressão do grupo e tenhamos nos tornado menos ousados em defender a verdade. Talvez nós tenhamos tido um padrão recorrente de falta de descanso, um padrão recorrente de confiança em nós próprios. Sabem, quando nós percebemos o nosso pecado, existe alguém em quem podemos confiar, que cumpre a lei. Alguém para o qual Deus olha e diz, está aqui uma justiça perfeita. E essa justiça nos é dada a nós. É a justiça de Jesus Cristo. Ele é a nossa sabedoria, justiça, santificação e redenção, diz Paulo lá em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30. Ao sermos justificados com Cristo, somos fortalecidos com o Espírito Santo e capacitados agora a cumprir tudo isto. Por fim, terminamos com a adoração. Deus tinha colocado várias festas para o povo se lembrar de vários eventos. E aqui ele nos lembra de 3 festas. A festa dos Pensarmos, a festa da cega e a festa da colheita. São 3 festas essenciais, indispensáveis, que todo o varão tinha que cumprir. Todo o varão tinha que ir. A festa dos Pensarmos foi instituída juntamente com a Páscoa para lembrar a redenção do povo do Egito. A festa das semanas dos primeiros frutos era celebrada 7 semanas depois da festa dos Pensarmos. Portanto, mais tarde é chamada da festa dos Pentecostes, que é ali para celebrar a primeira colheita, e depois a festa da colheita, que fechava o calendário agrícola lá no mês de outubro. O ponto era que o povo não deveria esquecer-se do Senhor, como aquele que trouxe redenção, como aquele que continua a cuidar deles. É aquele que os tirou do Egito e aquele que provê para eles. E deixem-me terminar então aqui dando um salto para a nossa realidade. O princípio mantém-se, irmãos. O Senhor nos resgatou, o Senhor nos sustenta. O Senhor nos resgatou, o Senhor nos sustenta. Entramos por graça, continuamos por graça. Não entramos por graça e agora os nossos esforços é que nos vão fazer chegar um dia aos céus. Nós entramos por graça, continuamos por graça. Ele salvou-nos, Ele sustenta-nos. Então nós devemos tirar tempo para agradecer a Deus. Devemos tirar tempo para relembrar estes favores de Deus. De uma forma individual, uma forma em casa. Devemos viver vidas agradecidas de constante lembrança deste facto que o Senhor, o Deus do Universo, se importa comigo. Ao ponto de resgatar a minha alma do profundo pecado. Ao ponto de diariamente colocar o pão na minha mesa. Ao ponto de diariamente me dar forças para levantar, para cumprir o meu horário de trabalho. Ao ponto de tudo o que está à minha volta ser sustentado por Ele. Então devo tirar tempo para agradecer-lhe, porque Ele sabe exatamente aquilo que nós necessitamos. Já cantámos hoje, buscai primeiro o reino de Deus. Essa passagem diz que Deus sabe perfeitamente. Ele cuida dos pássaros, Ele cuida dos lírios, Ele cuida de ti. E continua a cuidar de ti. Tira tempo para agradecer, de uma forma individual. Mas, irmãos, isto extravasa para uma adoração conjunta. Não é só individualmente que nós tiramos tempo para agradar a Deus, ou para agradecer a Deus, aliás. Não é só individualmente. A igreja local é o sítio onde nós podemos e devemos honrar o Senhor, nos relembrarmos das suas bênçãos e relembrarmos da grande salvação e do suprimento diário, do sustento que o Senhor nos dá. É aqui com os irmãos. É aqui uns com os outros que nós devemos fazer isso. Nós devemos tirar tempo para relembrar. É o local onde nós agradecemos juntos o amor, a provisão, o conforto, o consolo que Ele nos dá. É o lugar onde pessoas diferentes, às vezes de línguas diferentes, todas elas louvam o Senhor em conjunto para lhe agradecer o bem que nos tem feito. É o lugar onde nós participamos do culto. Não assistimos ao culto. Isto é uma diferença muito grande. O culto não é passivo, o culto é ativo. Exige a nossa participação.
Eu, a semana passada, estava a dizer ao Vítor, antes de entrar, a semana passada estive num jogo de futebol. Solteiros casados. Estive lá a jogar, era 11 contra 11, aquilo é de muita gente. No final saí, estive lá com o Daniel, alguns irmãos conhecem. Saí e o Daniel vinha à minha frente e encontramos um vizinho meu, que estava a assistir ao jogo, já tinha uma certa idade, estava a assistir ao jogo. E ele falou com o Daniel, tal, jogas muito bem. Logo de seguida eu passei e ele, ai, estás aqui? Nem te tinha visto. Eu disse, eu estive lá dentro. Não quer dizer que tenha participado do jogo. Estive lá. A igreja não é assim, irmãos. A igreja não é simplesmente estar, assistir. Na igreja não se distribui balde de pipocas. Na igreja distribui-se armas para combatermos juntos. Nós precisamos de participar ativamente. Não pensem, irmãos, que por pensarem ou desejarem mais o conforto do vosso sofá ao banco sem almofada da igreja, que isso não fará diferença aqui. A vossa falta em casa, a vossa falta aqui, aliás, ela será muito sentida. Porque não é um membro que deixou de assistir, é um membro que deixou de participar. Nós precisamos de participar ativamente, precisamos de buscar o Senhor ativamente. Quando nós vemos algo por fazer na igreja, alguém por visitar, algo para limpar, a responsabilidade não é do outro, é minha, é nossa. Nós devemos participar ativamente, celebrar o Senhor ativamente. Mesmo nestes casos e no domingo, que os irmãos à partida já sabem qual a passagem. Os irmãos, até na palavra pregada, são chamados a participar ativamente. Em preparar os corações antes de virem para aqui. Lerem a passagem antes de vir para aqui. E depois de ouvir a sua palavra, chegar a casa e refletir na palavra juntos. Seja em família, seja individualmente. Em como isto pode influenciar e mudar a minha semana, o meu dia. Isto chama-se participar do culto. Muitas vezes aparecemos de mãos vazias. Notem o chamado que é dado no versículo 15 e no versículo 19. Ninguém apareça vazio perante mim. Versículo 19. As primícias, os primeiros frutos da tua terra, terás à casa do Senhor teu Deus. Ninguém pode chegar de mãos vazias, ficar com as primícias para si, ficar com a energia para si, ficar com o tempo para si. Somos chamados a dar isso ao Senhor. Participar. Deus nos ajude, irmãos. E que através destas leis, que brotam efetivamente de um contexto social distinto, particular, nós precisamos retirar os princípios e aplicá-los, porque o Deus é o mesmo. É um Deus justo que procura justiça. É um Deus de verdade que procura verdade. Um Deus de misericórdia que procura misericórdia. Um Deus que requer para si todo o louvor e toda a adoração por aquilo que tem feito na nossa vida, pela nossa redenção e pela sustentabilidade do nosso dia-a-dia. Que o Senhor nos ajude.